Olá, estamos aqui hoje com mais uma dica de como a gente pode manter o nosso estado de equilíbrio emocional. Para isso, aproveitando a energia do dia de hoje, que a gente tem a oportunidade de controlar energeticamente o signo de Câncer, né? Signo de Câncer, que a gente pode falar, na verdade a gente poderia falar horas e horas sobre esse signo, tem muitas coisas muito interessantes. Então, se você é canceriano, se você conhece alguém de Câncer, pega um lenço, porque de repente suas emoções já vão começar a rolar. Tô brincando. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que uma das principais desafios do canceriano, e por isso todos nós deveríamos prestar atenção no que eu vou falar agora, em certas atitudes, é exatamente o desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional significa a mesma capacidade que eu tenho de amar, eu tenho de odiar. De 0 a 100 em 1 segundo, mais rápido que um carro de Fórmula 1. Então eu te amo, eu te odeio. Eu te odeio, eu te amo. Sei lá, muito rápido a gente passa por esses momentos de desequilíbrio emocional. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, na verdade, equilíbrio em geral na vida, né? Qualquer forma de desequilíbrio é um desafio, né? Porque qualquer forma de desequilíbrio na vida, tudo que é extremo, tudo que é mais para um lado do que para o outro, gera um desequilíbrio também na árvore da vida. A árvore da vida, que são um processo de 10 dimensões que mantém a nossa energia, nossos chakras, nossa consciência equilibrado. Então, se isso está desequilibrado, o que acontece? Energeticamente estamos equilibrados, altera tudo, podendo criar um ambiente de negatividade, de anjos negativos, de energia negativa, de pessoas negativas, de pessoas malas na nossa vida, etc. Então, manter o estado de equilíbrio é fundamental para que a gente tenha a maior oportunidade. Então, nesse mês de Câncer, tá? Por que o nome da doença, uma doença tão maligna, tão destrutiva hoje em dia, foi dada por um nome de um mesmo signo que influencia todo o mês, que rege todo o mês, signo de Câncer? Então, é uma coisa interessante que a gente vem vendo nos dias de hoje, né? Muitos anos atrás, algumas décadas talvez, né? A grande doença do século foi a AIDS, depois teve outras doenças, enfim, estou fazendo um retrospecto um pouquinho. Mas se a gente fala da doença AIDS, que em algum momento estava HIV, né? Estava desequilibrado, estava em uma certa epidemia, né? Descontrolada, talvez seria a melhor palavra para isso, né? E teve toda uma campanha, todo um trabalho, enfim. E quando você fala dessa doença, HIV, é difícil, né, para quem passou por isso ou para quem ainda passa por essa doença, apesar de hoje em dia estar mais controlado, ter remédio para um certo controle, mas ao mesmo tempo, com HIV a pessoa ainda vê causa e efeito, né? Ela vacilou, ela fez sexo de uma certa forma, ela injetou alguma coisa, e tem os casos também que não são, que fogem muitas vezes do controle, né? Às vezes uma transfusão de sangue com uma seringa, com isso que não foi exatamente esterilizado, enfim, tem outras coisas que podem acontecer. Mas, de qualquer forma, é uma doença que você vê um pouco mais a causa e o efeito, né? A essência e o problema que isso pode causar. Agora, quando você fala da doença do Câncer, que é o signo que a gente está falando no dia de hoje, é uma doença interessante porque é destrutiva, horrível, né? Para você que conhece um pouco a minha história, você sabe que eu, infelizmente, perdi um irmão com câncer bem novo. Então, assim, é uma doença bastante destrutiva porque ela, nas minhas palavras, nos meus termos, tá? Ela come a pessoa de dentro para fora. E muitas vezes, dependendo do estágio, da forma que você fica impotente perante a doença, não tem o que fazer, né? Como você faz para isso acontecer e tal? É uma doença quase que imortal, né? Quase que invencível. E é interessante porque você vai ler algumas sessões do Zohar, e o Zohar mesmo explica que é de uma enzima que existe na doença do câncer, que vai se descobrir a força e a forma da gente atingir uma energia de imortalidade, né? De uma vida sem fim e tal. Então, estamos falando de uma doença muito grave, muito séria. A gente pode, em algum momento, despertar a energia de imortalidade dentro da gente. Para isso acontecer, é importante entender o nível de pensamento. A gente fala que nesse mês de Câncer, lá, quando chegar daqui a um tempo,
né? Hoje é só o começo ainda do mês de Áries, mas quando esse mês chegar, existe um dia que é um dia conhecido como um dia negativo dentro desse mês, que é o 17º dia desse mês que acontece lá na frente. Uma das coisas que aconteceu muito negativa nesse dia, né, fala que foi o envio dos 12 espiões à terra de Israel. Esse foi o envio, né, que voltaram depois de um período, voltaram no dia mais negativo do ano. A gente vai falar isso no próximo vídeo, no dia de amanhã, então não perca o dia de amanhã. Mas enfim, eles foram enviados nesse dia. Mas quando se descreve o envio dessas pessoas, não falam quem foi enviado espiões, falam que foi enviados 12 turistas. Muitas pessoas entendem como espiões, se você ler a história literal, por quê? Porque eles vão para entender o que é a Terra, o que não é a Terra, como não é e tal. Mas a palavra usada em hebraico, a tradução, eles foram enviados como turistas, não como espiões. Então o que isso tem a ver com a energia do mês que a gente vive, não é o mês de Áries, mas com um dia que a gente tem no dia de hoje, que pode ajudar a gente a pensar um pouco mais como controlar essa energia. Então existe uma grande diferença entre a visão, entre a vivência de um espião, entre a visão e a vivência de um turista. Primeiro que turista normalmente, né, ele vai passear, ele está alegre, ele já separou o dinheiro, ele está lá para curtir. Então normalmente ele pega o lado bom das coisas, exceto se ele passa por uma experiência bastante negativa, normalmente ele só pega o lado bom das coisas, o quanto é bom, o quanto é bom, o quanto é bom. Agora imagina, se você fosse morar numa dessas cidades que você fala que é ótimo, de repente já não seria tão bom assim, porque você passa a viver e conviver com isso. Então, de acordo com o Zohar, essa seria a cabeça de um espião. Que você começa a viver tanto aquela situação, que aquilo passa a ser real, passa a ser o seu dia a dia, passa a ser o seu cotidiano. Então você esquece ou deixa de viver mais o lado positivo e passa a viver e focar no lado mais negativo, o lado destrutivo. Então, o que isso tem a ver com o equilíbrio e o desequilíbrio emocional? O desequilíbrio emocional é o segundo passo. São 3 passos que a gente está falando energéticos, né? 1, a gente pode controlar nossas ações, que é o mais fácil, mas ao mesmo tempo é o mais externo e superficial. 2, controlar nossas emoções, que já não é tão fácil, mas é o segundo passo. Mas o passo mais difícil é controlar o que passa na nossa cabeça, né? Os nossos nanopensamentos, nossos ligações que passam aqui dentro da nossa cabeça, nanos intercomunicações, né? Nossos pensamentos, nossa consciência. Então, para que a gente possa se manter energeticamente equilibrado e com isso não precisar ir do 0 ao 100 em momentos de euforia muito grande, momentos de tristeza e depressão muito grande, que é um pouco do desequilíbrio emocional do câncer em si, que aliás, uma das coisas que a medicina já fala sobre a doença do câncer é que é um desequilíbrio mesmo. A pessoa acumula muita raiva, muita mágoa, muito isso, desencadeia a doença, que de novo, quando a doença aparece, a gente sabe que ela não começou ali, ela começou anos antes, lá atrás, até ela se manifestar dessa forma. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, que para a gente se manter no estado de equilíbrio emocional, a gente tem que pensar mais como equilibrar nossos pensamentos e consciência. Eu acho muito difícil eu falar assim, olha, eu controlo cada pensamento que passa pela minha cabeça. Eu não acho que é uma tarefa fácil, acho que é possível, com meditação, esforço, trabalho, enfim, eu tenho certeza que é possível, mas não é uma coisa fácil, então vou deixar isso para um outro vídeo, para um outro momento, para uma outra aula. Aliás, vem estudar, sempre faz bem. Agora, mais do que isso, como criar então esse ambiente de controlar melhor nossos pensamentos? Então existe um estudo muito grande, muito interessante hoje em dia, da importância sobre uma energia chamada gratidão. Gratidão, agradecer, gratidão. Ser grato, estar no estado de gratidão pela sua vida, pelas pessoas que você tem, pelos momentos que você vive. E se você consegue estar no constante estado de gratidão junto com a certeza que não existe coincidência no mundo que a gente vive, junto com a certeza que a gente sabe que o mundo é perfeito da forma que ele é, e aí você enche esses momentos com gratidão e apreciação, o que acontece? Você consegue realmente estar mais controlado, emoções controladas e atitudes controladas. Porque é muito difícil no momento que a coisa fica desequilibrada, você, e agora o que eu faço? Agora, se eu consigo manter o patamar de gratidão e apreciação e bênçãos o tempo todo, eu vou ficar muito menos vezes do que eu penso desequilibrado emocionalmente falando. Então, até o segredo para ficar emocionalmente equilibrado é a gente conseguir
manter o equilíbrio constante todos os dias. Não quando só está no limiar, agora eu vou procurar ajuda, não. Mas deixa todo dia uma meditação, deixa eu agradecer pela minha vida, agradecer pelo mundo que eu vivo, agradecer pelas pessoas ao meu redor. É isso que vai fazer do meu dia um dia melhor, um mês cada vez melhor. Esse equilíbrio, até é incrível dizer, mas esse equilíbrio que mantém a gente uma verdadeira proteção contra a própria doença do câncer. Então, no dia de hoje, essas 24 horas, tá? E aí também falando do próprio mês de câncer que vai chegar em algum momento, a gente tem que saber, para a gente manter o equilíbrio emocional, a gente tem que se manter constantemente equilibrado. Meditação, especialmente atitudes de agradecimento. Agradece a sua vida, agradece as pessoas, agradece tudo e todos, agradece. Tá desconfortável, agradece, tá confortável, agradece, tá difícil, agradece, tá fácil, agradece. Enxergue naquele momento o lado positivo, a bênção disso. Isso vai te manter no estado de equilíbrio, esse estado de equilíbrio vai te manter num constante estado de cura. Lembra que a gente falou 2 dias atrás? No mês de Touro? Cura vai te permitir compartilhar, vai te permitir agradecer, te permitir seguir ali para frente. Então, no dia de hoje, eu queria te desafiar a que você pudesse parar 10 minutos e fazer algum tipo de meditação. Que você põe uma música no YouTube, que você acha a música que você gosta, que você vai fazer um tipo de exercício, não importa. 10 minutos que você consiga estar você com você mesmo e simplesmente agradecer pela vida. Afinal, é a coisa mais valiosa que você tem e que eu tenho, é a vida em si. Então, agradeça. E essa é a forma que a gente consegue plantar energia positiva no dia de hoje, pro mês inteiro. Um excelente dia para você, um excelente equilíbrio emocional e daí para frente, só coisa boa. Boa sorte!